Oi gente, tudo bom? Então eu já vim pra vocês com o último vídeo de Halloween aqui do canal. Hoje que é realmente dia 31 de outubro, é o dia que eu estou gravando esse vídeo, o dia que eu venho falar pra vocês de um livro e um quadrinho. Esse é o livro principal que eu li nesse Halloween. Eu sempre tento pegar um livro maiorzinho, mais de terror. Ano passado, se eu não me engano, foi o It, A Coisa. E dessa vez foi o Contos de Horror do século XIX, escritos por Alberto Mangel. Eu ouço a Tatiana Feltrin falando desse livro há muito tempo. Ele ficou fora de estoque por muito tempo. Ele voltou a ser editado. E assim que eu vi na livraria, eu comprei muito rápido, assim, fiquei com medo de esgotar. Mas ainda tem e é muito legal esse livro. Ele tem, se eu não me engano, são 33 contos aqui dentro. E a Tatiana Feltrin usou esse livro de um jeito muito legal. Durante o mês do horror, todo ano ela seleciona alguns contos daqui pra falar sobre eles no canal dela. E ela faz um vídeo contando o conto do jeito dela. Eu pensei em fazer alguma coisa do tipo, fazer um vídeo por dia pra cada conto, alguma coisa assim. Só que iam ser 33 vídeos, ia dar um pouco de preguiça. Segundo, que eu não queria dar spoiler dos contos. E terceiro, que quando eu me empolgo, eu leio um atrás do outro, sabe? Então acabou não rolando. E é difícil você pegar e falar de um livro de contos, assim, tipo, quando você vai falar um livro de romance, você consegue contar uma sinopse. E aqui não dá pra fazer isso. Então eu vou falar um pouquinho da estrutura do livro, sobre qual é o tema geral, frisar alguns pontos que eu gostei bastante. Então, a introdução desse livro já traz uma coisa muito legal, que é uma introdução do Alberto Mangel, e ele colocou um texto, um trechinho sobre o que é terror e o que é horror. E esses aqui são contos de horror, não de terror. E eu nunca tinha parado pra pensar na diferença. Eu preciso do meu óculos pra ler isso, senão eu vou ficar com o livro muito enfiado na minha cara. Ele colocou uma definição da Anne Radcliffe. O terror e o horror, diz ela, possuem características tão claramente opostas que um dilata a alma e suscita uma atividade intensa de todas as nossas faculdades, enquanto o outro as contrai, congela-as e de alguma maneira as aniquila. Nem Shakespeare, nem Milton em suas ficções, nem Burke em suas reflexões buscaram no horror puro uma das fontes do sublime, embora reconhecessem que o terror é uma das causas mais elevadas do sublime. Onde situar, então, essa importante diferença entre terror e horror, senão no fato de que o último se faz acompanhar de um sentimento de obscura incerteza em relação ao mal que tanto teme. O que a gente tem hoje em dia são muitos filmes de terror, na verdade, né? Não de horror. Então são filmes que a gente assiste que dão jump scare, que a gente quer sair correndo, quer se esconder, quer gritar, até dar uma risada depois que o susto passa, né? E o horror é uma coisa que te faz se retrair pra dentro de você mesmo e ficar pensando depois só com você. Você não quer falar disso com ninguém, você quer guardar essa experiência e você questiona toda a humanidade, sabe? Não são contos fáceis, assim. Eles têm muitos aqui no meio que são um pouco mais leves, que tem até um toque de humor junto. Mas a sensação que eu tinha depois de alguns contos era de não querer falar com ninguém, sabe? De me guardar pra dentro de mim e não querer ler um próximo conto naquela hora que eu precisava de um descanso. E aí como que isso daqui funciona? O Alberto Mangel escolheu 33 contos. Tem, acho que um que já é originalmente em português, que é um do Essa de Queiroz, chama Aya. E cada conto tem uma introdução escrita pelo tradutor do conto. Então a pessoa escreve a introdução, traduz o conto, e aí no final tá escrito quem foi. Por exemplo, esse aqui foi a apresentação e tradução de Rubem Fonseca. Eu achei isso daqui legal porque sempre traz um pouco o contexto histórico da época que o conto foi escrito. Um pequeno parágrafo com uma biografia do autor e outras obras do autor e como esse conto se situa na obra do autor. Mas o que tem de ruim é que algumas pessoas dão spoiler do conto na introdução, assim. Mas na maioria não, então tudo bem, mas eu acho que talvez seja interessante, é meio dúbio, você ler a introdução no final. Porque é legal você ler o conto sabendo o contexto em que ele se insere, mas às vezes você leva spoiler. Então aqui tem contos bem clássicos, tipo A Mão do Macaco, que é um que eu já conhecia. Tem aqui no meio uma novela, na verdade, que não é um conto, que grande parte desse livro aqui, apesar dele parecer grande, a maioria dos contos são bem curtos, mas tem o A Volta do Parafuso, do Henry James, que é uma novela, começa na 130 e termina no 238, então de um livro de 500 páginas, mais de 100 são pra uma novela só, o resto é tudo menor. Eu achei muito interessante que tem um do Jules Verne, que chama Fran Flap. E é legal porque é terror, mas também é fantástico, e é todo um universo fantástico que ele coloca a gente. Então eu gosto quando tem, assim, autores que são consagrados por outras coisas, mas que também fizeram algum conto de horror, sabe? Tipo a Aya, do Essa de Queiroz também. Tem um do Edgar Allan Poe, Os Fatos do Caso do Sr. Valdemar.
Mas eu achei muitos de autores que eu não conhecia também bem interessantes. E honestamente, os primeiros são os que dão mais essa sensação de horror. O Cone, do H.G. Wells, que também é um autor famoso, mas, gente, me deixou assim mal mesmo, sabe? A Família do Vurdalak também, Fragmentos Inéditos das Memórias de um Desconhecido, do Tolstói. Então, olha, Tolstói fazendo contos de horror. Os Lábios, do Whitehead, Henry Whitehead. A Última Visita do Cavaleiro Doente, Giovanni Papini. Todos esses primeiros me deram uma sensação, assim, terrível de... Meu Deus, que coisas horríveis. O próprio A Mão do Macaco, apesar de eu já conhecer a história de antes... E aí eu não sei se com o tempo, se ele selecionou realmente os contos mais tenebrosos pro começo do livro, ou se eu fui me habituando, sabe? Só que eu acho que esses primeiros, eles falam muito também da maldade humana, sabe? Porque tem coisas aqui que são meio de monstros, de pessoas que voltaram à vida, uma coisa meio de vampiro, meio de lobisomem, com outros nomes assim e tal. Mas tem alguns que são só pessoas sendo más. E esses eu acho que são os piores. Enfim, gostei bastante, mas é pra quem gosta do gênero. E não é só gostar de terror. Horror, como eu falei no começo, é uma coisa diferente de terror. Se você não tem estômago pra horror, eu acho que não rola. Acho que você vai acabar assistindo nos primeiros. Mas se você passar os primeiros contos, os próximos geralmente são um pouco mais leves, tem algum humor, tem alguma coisa diferente. E o A Volta do Parafuso é sensacional. Alguns lugares traduzem como A Outra Volta do Parafuso. Vende por aí como uma novela sozinha, então não precisa desse livro todo pra tê-lo. Ele vende edições só dele e tal, com outras traduções. Mas eu achei essa tradução bem boa e eu acho que ela só tem aqui. Enfim, não é pra todo mundo, mas pra quem gosta é um livraço. E eu queria ter lido o volume 3 da coleção Absolute Sandman, só que eu não consegui, eu falei da morte esse mês aqui com vocês. Eu li um outro quadrinho, que é esse Um Pequeno Assassinato do Alan Moore com o Oscar Zarate. Eu só comprei esse quadrinho porque era do Alan Moore, eu não sabia sobre o que era. E como tinha assassinato no título, né, eu falei, talvez role pro mês do horror. E rolou, gente. Eu li ontem, sentei ontem numa sentada, ali. Isso daqui é curtinho, tem 100 páginas. É difícil falar sobre o que é este quadrinho, mas ele é bem incrível, assim. Ele conta a história de um cara, ele é um artista, mas ele tá trabalhando com publicidade, ele tem essa sensação de que se vendeu e tal. A gente acompanha alguns dias da vida dele, mas são dias repletos de flashback. Então, apesar da gente estar vendo poucos dias da vida dele, a gente tem muito flashback dele lembrando do passado. A gente acaba descobrindo coisas do passado dele, que não são nada, sei lá, passível de um julgamento, ele não fez um crime, assim, mas são coisas que ele carrega culpa junto com ele, e é uma coisa que talvez ele não perceba isso, ele absolutamente não percebe isso, mas a gente começa a perceber. E ele começa a alucinar com uma criança, ele começa a ver uma criança, que é essa criança aqui, perseguindo ele, assim, ele vê no meio de uma multidão, assim, e ele começa a perceber que essa criança começa a aparecer na frente dele várias vezes, ele acaba se envolvendo num acidente por causa dessa criança, e ele não sabe quem ela é, ele vai numa perseguição de encontrar essa criança, descobrir quem ela é, e no meio disso tudo ele vai nessas divagações do passado e a gente vai descobrindo mais da história dessa pessoa. É bem interessante quando você chega no final e você descobre tudo que tá acontecendo, assim, você pode voltar a interpretar isso como uma coisa só, assim, ser uma coisa meio simplista, que é uma coisa com a qual eu nem concordo muito, pra quem não vai saber. Mas se você for interpretar como a culpa de um personagem, não o julgamento do que foi feito em si, mas a culpa que ele tem em relação ao que aconteceu e como ele se posicionou, é bem interessante, é muito Alan Moore. E é bem aquela coisa de Alan Moore. Tem um quê de terror? Tem, mas é muito mais uma construção de personagem, na verdade, sabe? E eu li depois no final que foi o primeiro quadrinho que o Alan Moore escreveu que não tem nada relacionado com super-heróis e ganhou vários prêmios também, então enfim, gostei bastante. Falando de Alan Moore, ainda não comecei a assistir Watchmen na HBO, até estou com a HBO assinada, mas eu tô em dúvida se eu assisto um episódio por vez ou se eu espero juntar vários e faço um binge. Vocês estão assistindo? Vocês gostaram? Me contem aqui embaixo o que vocês acharam. Então é isso, gente. Vamos nos despedir aqui deste fundo de mês de horror. Hoje à noite eu vou tirar os enfeites e logo menos teremos decoração de Natal aqui. Eu vou viajar com o Rodrigo pra Nova York no final do ano, dia 18 de dezembro. Então, quando eu estiver assim, bem perto do Natal mesmo, eu não vou poder aproveitar minha decoração de casa. Então, eu quero montar a decoração bem cedo esse ano pra conseguir aproveitar antes. Já tá vendendo panetone no mercado, deve ter uns 2 meses, então eu acho que tudo bem.
Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim. Não deixa de se inscrever no canal pra mais vídeos. Deixa me seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram, tá tudo aqui embaixo. E é isso, tchauzinho e até a próxima. Ah, eu esqueci de comentar do meu cabelo, né? Então cortei. Pra quem me segue no Instagram já viu. E eu já gravei um vídeo falando bastante do meu cabelo. Só que eu esqueci que ele vai ao ar só depois desse, então talvez não faça muito sentido, mas é isso aí.